Boa noite a todos, boa noite a todas. Mais uma vez estamos aqui reunidos em mais uma atividade mediúnica realizada pelo Centro Manuel Quintana. E hoje vamos contar com a colaboração de Carla Júlia Marcelino, que falará sobre o tema aflições na atualidade. Tenho certeza que daqueles que prestarem atenção receberão um banquete muito proveitoso e gratificante. Antes, porém, de iniciarmos a nossa palestra, gostaria de que é de Roque Jacinto, que fala sobre vida futura. E o primeiro tópico dele, que me trouxe uma reflexão muito interessante, é nossa cura. E assim, para a nossa volta, um nevoeiro denso que ampana a visão e não nos permite identificar os compassos que emitem gritos esplendorosos. O alto cerimonial que se renasce a consciência, resolvemos fomos impelidos a reconsiderar os gestos. Fernando, Oi, sua voz não Geraldo. está saindo completa, viu? Está cortando muito a sua voz, o seu Está tom. cortando muito, Geraldo. Então, eu acho que é minha área aqui, em geral. Então, faça o seguinte, trabalhando, faça o trabalho. Para eu dirigir? Isso, pode fazer isso aí, Geraldo, para não interferir o trabalho. Tá bom. Vamos lá. Bom, pessoal, o Fernando está tendo algumas dificuldades para poder se comunicar, então a gente vai abrir os trabalhos com a prece, tá certo? Vou pedir à nossa amiga e irmã Thaís Calixto para fazer a prece inicial. No decorrer dos trabalhos, eu peço a outra pessoa para finalizar com a prece, ok? Thaís? Carla, oi, estão me escutando? Tem outros microfones ligados, acho que por isso que está dando microfonia. Vamos nos sintonizar com o alto, com o nosso Pai Maior, pedir ao nosso querido irmão, nosso mestre amado Jesus, que esteja conosco nessa noite, que esteja com todos os enfermos, com todos os encarcerados, com todos os abandonados. Jesus, nosso irmão maior, que teu amor, que tua luz nos envolva, que os bons amigos espirituais que dirigem os trabalhos na noite de hoje possam intuir nossa irmã, para que ela possa passar da melhor forma possível o tema que será abordado. Sendo assim, com tua permissão, mestre querido, com a permissão dos bons amigos espirituais que nos servem e de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, passa a palavra para o irmão que dirige os trabalhos na noite de hoje, para dar o mesmo por iniciado, que assim seja. E assim, nessa rogativa da nossa irmã, pedindo ao Pai Maior e ao Mestre Jesus que nos abençoe, certo? Pedimos permissão aos bons espíritos também, para que possamos dar por iniciados os trabalhos de palestra na noite de hoje. Que assim seja. Sim, seja. Bora lá, minha amiga Carla. Primeiro queremos agradecer o convite, né, que nos foi feito hoje para falarmos sobre este tema. Nós escolhemos um tema que é bastante atual, que fala sobre a questão das aflições na atualidade, né? Então, vamos começar com uma frase de Jung. Jung nos fala que só aquilo que somos tem o poder realmente de curar-nos. Então, isso quer dizer que a cura, ela está dentro de nós, ela não está externamente a nós. A autocura, esse é o processo da autocura, não é?
Então, o que é aflição? O que significa o termo aflição? A aflição é um sentimento de agonia, de sofrimento intenso. É uma preocupação, um desassossego por alguma causa ou coisa que vai afetar diretamente a nossa vida, ou indiretamente também, né? Então, é uma sensação de que alguma coisa não está certa, ou de que alguma coisa errada ou traumática possa acontecer na nossa vida. E isso gera um estado de angústia, um estado de perturbação. Então, quando a gente fala de aflição, nós estamos falando também de anseios, perturbações, apertos, desassossegos, inquietações, preocupações, apreensões, ansiedades, angústias, agonias, tensões, desconfortos e sofrimentos. Vejam quantas palavras são similares ao termo aflições, não é verdade? O contrário de aflição, o que é? Alegria, satisfação, bálsamo, paciência, confortativo, bem-estar, tudo isso é o contrário da terminologia aflição. Então, a angústia é um sentimento que está relacionado a situações que acontecem na nossa vida e que, obviamente, nos trazem muitas preocupações. Por exemplo, um diagnóstico que nós recebemos de uma doença que seja crônica, uma doença grave, uma doença que coloque em risco a nossa vida ou de um parente próximo. E isso nos gera uma grande aflição, uma grande carga de angústia existencial. Uma perda de um ente querido, uma perda de um emprego, alguma coisa que gere um sentimento de perda muito profunda na nossa vida, que nos afete impactamente. E que essa afetação possa gerar problemas na nossa vida, que possa nos impactar negativamente. Então, tudo isso vai causar impactos emocionais na nossa vida. Veja que nenhum de nós está isento a situações que possam ocorrer na nossa vida e que fogem absolutamente ao nosso controle. Mais uma vez, a gente vem mencionar aqui que nós não temos controle total sobre as situações e circunstâncias da nossa vida. A pandemia surgiu para nos provar isso, tá certo? Então, nós não temos controle sobre o dia de amanhã, nós não temos controle nem sobre o nosso corpo, nós não temos controle nem muitas vezes sobre os nossos pensamentos. Nós temos dificuldade de controlar os nossos pensamentos. Nós não temos controle sobre o porvir, sobre o futuro, sobre a vida futura. E isso, naturalmente, gera uma carga de ansiedade, tá certo? E por que não dizer angústia? O que são aflições na visão espírita? Veja que interessante. Aflições são oportunidades de reajuste perante a lei de Deus. Ou seja, é necessário que nós compreendamos que essas aflições que nós passamos, elas são necessárias. E aceitá-las como lições valiosas para o nosso aprendizado. Quando nós compreendemos a necessidade das aflições, quando nós compreendemos as causas das aflições e como nós poderemos evitar muitos dos dissabores e aflições da nossa vida, aí nós começamos a ter um pouco mais de discernimento sobre o sofrimento. E começamos a gerenciar e administrar o próprio sofrimento, né? Então, poderemos agora estudar um pouco sobre as causas das nossas aflições. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 3, nos fala que
as vicissitudes da vida têm uma causa. Visto que Deus é justo, essa causa há de ser justa. Veja que interessante esse conceito de Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, as causas das aflições, elas remontam a tempos imemoriais. Quando nós, através do nosso livre-arbítrio, nós nos comprometemos com as leis naturais. Então, no Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e Inferno, capítulo 7º, no item 32, nós iremos encontrar o seguinte conceito: o bem e o mal são voluntários e facultativos. Sendo livre, o homem não é fatalmente impelido nem para um, nem para o outro. Ou seja, eu não sou fatalmente impelida para cometer o mal nem o bem. Porque a prática do bem e do mal é voluntária e é facultativa. Nós temos o livre-arbítrio para praticar o bem ou o mal. Isso é o que nos diz o Código Penal da Vida Futura, no Céu e Inferno, que é um dos livros da codificação. Então, quando nós falamos em aflições, quando nós falamos em angústias, estados aflitivos, nós estamos nos reportando a um estado de sofrimento. E o que é o sofrimento? O sofrimento é o padecimento de uma dor física, moral, emocional ou psicológica. Ou seja, este sofrimento está relacionado ao processo evolutivo do ser, enquanto há predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual do ser. À medida que o homem vai se depurando moralmente e espiritualmente, ele próprio vai deixando de gerar muitos sofrimentos que são decorrentes das suas imperfeições morais. E observa-se que para cada imperfeição moral, existem as correspondentes sequelas, que são os sofrimentos decorrentes dessas imperfeições morais. Então, ainda no Código Penal da Vida Futura, no item 31, nós encontraremos a seguinte explicação: as penas que o espírito sofre na vida espiritual soma-se à vida corpórea, que são consequentes às imperfeições do homem, às suas paixões, ao mau uso de suas faculdades e à expiação de suas faltas, quer na vida presente, quer na vida passada, em vidas passadas. Então, é na vida corpórea que o espírito repara o mal que ele pratica em existências anteriores, colocando em prática as resoluções que ele tomou na vida espiritual. Por isso que se diz que estarmos encarnados no planeta Terra, estamos numa situação de provas e expiações. Nós estamos quitando débitos que nós assumimos no passado mais próximo ou mais remoto, à medida em que estamos também sendo submetidos às provas para que nós possamos dar o testemunho do nosso aprendizado adquirido e das experiências que nós estamos adquirindo. Quando nós falamos em sofrimento, nós estamos falando em 3 modalidades de dor: a dor expiação, a dor evolução e a dor auxílio. Então, o que significa a dor expiação? A dor expiação diz respeito a encarnações passadas. Então, essa dor expiação, geralmente, ela é kármica. Ela restaura, porque ela liberta você de uma carga que entravava a sua caminhada evolutiva, o seu progresso evolutivo. Então, essa dor expiação, ela está associada a quê? A remorso, a arrependimento,
sentimento de culpa. Então, normalmente, a dor expiação, ela é passageira, nunca ela é perene. Isso é uma característica da dor expiação. Então, todos nós temos algumas expiações a vivenciarmos aqui no plano material. Minha expiação não será igual à sua, porque a minha trajetória evolutiva é completamente diferente da sua trajetória evolutiva. Então, a dor expiação, ela tem um objetivo da quitação do nosso karma, a quitação dos nossos débitos anteriores e passados. Então, normalmente, ela está atrelada ao sentimento de culpa, de arrependimento e remorso, tá certo? Então, é na expiação que eu vou quitar esses débitos que me geraram remorso, arrependimento e sentimento de culpa. Ficou claro até aí? Então, vamos agora falar sobre dor evolução. A dor evolução, ela não está associada ao quadro expiatório. Ela está associada ao esforço que nós realizamos para a resistência ao meio hostil. Então, normalmente, ela vem de fora para dentro. E ela nos auxilia no processo evolutivo. Sem essa dor evolução, não haveria o nosso progresso espiritual. Então, ela tem uma característica permanente. Ela é variável de conformidade com as nossas experiências vivenciadas. E ela nos acompanha o processo evolutivo. Normalmente, ela dinamiza esse processo evolutivo. Por isso que observa-se que, de tempos em tempos, situações ocorrem na nossa vida que nos geram dor. E esses processos dolorosos fazem com que nós possamos acelerar um pouco mais a nossa própria marcha evolutiva. E, geralmente, eles são desencadeados por fatores externos, que nós não temos muito controle, nós não temos gerenciamento sobre esses fatores externos. A outra modalidade de dor que nós mencionamos é a dor auxílio. Normalmente, essa dor auxílio, ela é prolongada, ela é dolorosa nas enfermidades que envolvem o envoltório físico. E ela tem um objetivo, evitar com que nós cometamos situações de criminalidade e que normalmente possamos também voltar para o mundo espiritual completamente despreparados para o retorno ao mundo espiritual. Então, essa dor auxílio, ela nos auxilia no processo do desprendimento gradual e progressivo. Então, por exemplo, existem algumas doenças que vão nos preparando para o processo do desencarne. Exemplo, a trombose, hemiplegia, o câncer penosamente suportado, o próprio infarto, a senilidade e outras doenças que acometem o nosso corpo físico. Então, esta modalidade de dor auxílio, ela tem um objetivo, nos preparar gradativamente para o retorno ao mundo espiritual. E ela nos auxilia muito, porque à medida que nós vamos nos desprendendo de tudo que nos envolve materialmente, que não é pouca coisa, à medida que nós vamos nos desprendendo dos apegos, das preocupações, dessa necessidade da obtenção das coisas materiais, nós nos voltamos mais para o que é essencial na nossa vida, que é a nossa família, nossos vínculos afetivos, as preocupações quando a vida após a morte. Então, começamos a refletir sobre o mundo espiritual. Então, ela é extremamente necessária. Todas as pessoas que têm doenças crônicas, doenças terminais, doenças que não têm cura, que sabem que estão próximas à morte, elas estão se preparando lentamente, gradativamente,
para o processo de desencarno, porque morrer é fácil, desencarnar não é. Muitos morrem, poucos se libertam dos apegos e paixões da vida material, tá certo? Então, por isso que existe uma frase muito importante que nos diz o seguinte: saibamos sofrer e sofreremos menos. Ou seja, enfrentemos os nossos sofrimentos com clareza, com discernimento, compreendendo as causas desses sofrimentos, como enfrentar esses sofrimentos e, o mais importante, não gerar novos sofrimentos para a nossa vida. Porque imaginem vocês, vamos fazer uma comparação. Eu tenho um débito enorme na minha conta bancária divina. Eu ainda não consegui nem pagar os juros desse débito. Esta existência é para que eu possa quitar os juros deste débito. Ou seja, minha conta bancária está uma calamidade. Então, eu encarno numa página em branco para, a partir desta nova empreitada, que é a atual encarnação, eu possa gradativamente construir uma nova história de vida. Uma história onde eu possa ser uma pessoa mais íntegra, uma história onde eu possa construir uma imagem positiva sobre mim mesma, uma história onde eu possa ter uma idoneidade, uma honestidade, onde eu não precise mais me envergonhar de quem sou eu, do que eu fiz para o meu semelhante. Então, me foi dada uma página em branco para que todos os dias eu pudesse escrever nessas páginas em branco uma nova história, quitando os juros das dívidas que eu assumi indevidamente, pela má utilização do meu livre-arbítrio. Porém, pela minha liberdade, eu não consigo agir na disciplina emocional e mental que eu deveria. Então, o que acontece comigo durante a minha passagem na Terra? Reincido no cometimento dos mesmos erros, assumo novas responsabilidades, assumo novas dívidas que eu não deveria ter assumido. Não só não consigo quitar os juros da dívida, como assim assumo novas dívidas, imagine como estou tornando minha trajetória evolutiva bastante complexa. E aí vem a dor, porque a dor surge aí com a ação do freio de um trem descarrilhado. Um trem que estava fora do trilho e que agora ele precisa voltar para o trilho. Então, a dor surge com essa finalidade. Então, através da dor, existem mecanismos naturais da lei da evolução que me impedem de cometer novos erros, me alertando quanto às consequências desses erros. Então, a dor auxílio surge para me auxiliar, a dor evolução surge para me auxiliar na evolução, e a dor expiação surge para que eu possa quitar lentamente mesmo, a passos muito lentos, os débitos, os juros, as dívidas que eu assumi ao longo de diversas e diversas reencarnações. Então, numa encarnação é impossível eu quitar esse débito. Mas nesta encarnação é possível que não só eu não assuma novos débitos, como também eu possa amenizar, atenuar essas dívidas que eu assumi. Então, a dor é um mecanismo fenomenal de ajustamento de conduta. É como se nós estivéssemos prisioneiros numa prisão, que é o corpo material, pagando as nossas dívidas, paralelamente aprendendo novas experiências. Então, veja que a encarnação é a oportunidade de colocar em prática toda uma série de aprendizados. E aí eu não consigo administrar a minha própria vida. Eu não consigo colocar em ordem a minha vida emocional.
desencadeia uma série de sintomatologias em termos de transtornos mentais. Não consigo administrar as minhas emoções, não consigo disciplinar a minha vida material, minha vida financeira, minha vida sentimental, minha vida se transforma em um caos. Isso é o que mais comumente acontece, tá certo? Muitos de nós, na atualidade, eu até fiz um videozinho, gravei lá no Instagram, falando sobre a diferença do trabalho de consulta para um trabalho de atendimento num consultório psicológico ou psiquiátrico, e ou mesmo psicanalítico. Existe uma diferença muito grande. Os consulentes que vão às consultas da casa espírita, eles vão, muitas vezes, sofrendo vários tipos de transtornos mentais. Dentre eles, a ansiedade. Então, nós sabemos que existem vários e vários sintomas físicos e psicológicos do transtorno de ansiedade. Eu vou citar aqui só alguns para vocês terem uma ideia desses sintomas, tá certo? Quando a gente fala em consulta, quando a gente fala em atendimento fraterno, a gente tem que ter um pouco mais de formação na área que fala sobre emoções e sentimentos, para nós distinguirmos, muitas vezes, o que é a parte anímica do consulente e o que é a parte espiritual. Porque nem tudo tem por causa e origem processos obsessivos. Muitas vezes os problemas são decorrentes dos transtornos emocionais e mentais do consulente. E ali não tem muito a ver com a questão espiritual. Por exemplo, uma pessoa que está com um transtorno de ansiedade, ela tem toda uma sintomatologia que é decorrente deste tipo de transtorno. Cada tipo de transtorno mental tem a sua sintomatologia. E aí você que não tem conhecimento sobre isso, vai achar que isso é causa de espírito, quando não é. Uma pessoa que sofre de transtorno de ansiedade, ela tem respiração ofegante, ela tem falta de ar, ela tem palpitações e dores no peito, ela tem fala acelerada, tem sensação de tremor, vontade de roer as unhas, agitação de pernas e braços, tensão muscular, tontura, sensação de desmaio, enjoo, vômitos, irritabilidade, enxaquecas, boca seca, hipersensibilidade no paladar, insônia, preocupação excessiva, dificuldade de concentração, nervosismo, medo constante, sensação de que vai perder o controle ou de que alguma coisa ruim venha acontecer, desequilíbrio dos pensamentos. Ela sente que o braço está dormente, sente um suor frio, sente uma sensação de que está sendo observado, tá certo? Por alguém, que está perdendo a sua própria personalidade, sente-se desconectado dos seus ambientes. Vejam quantos sintomas o transtorno de ansiedade gera no ser humano. Então, a equipe que trabalha com atendimento fraterno e os médios consulentes que não conhecem isso, vão muitas vezes achar o quê? Que essa pessoa está sendo obsidiada. E, na verdade, isso se classifica, do ponto de vista da psiquiatria e da psicologia, como transtorno da ansiedade generalizada. Vocês estão entendendo o que a gente está colocando? Então, existem doenças mentais que têm toda uma sintomatologia que transborda para o corpo físico. E que não necessariamente tem a ver com processos obsessivos. Processos obsessivos podem ocorrer concomitantemente a essa sintomatologia? Pode. E é na consulta que vai ser diagnosticado isso.
Quando o médium de consulta e quando o trabalhador da casa espírita, que é responsável pelo atendimento fraterno, ou que trabalha na própria consulta, tem conhecimento sobre esses transtornos mentais, isso facilita muito o diagnóstico. Por quê? Lembremos-nos que o médium de consulta tem a sua parcela anímica no processo do diagnóstico, junto com a entidade que lhe assessora. Quanto mais o médium seja esclarecido, quanto maior conhecimento o médium tenha, mais ele assessora o espírito que trabalha por seu intermédio. Então, não dá, pessoal, para a gente fazer alguns trabalhos na casa espírita sem a mínima especialização ou aprofundamento de temas que dizem respeito à natureza humana. Porque a nossa ignorância poderá intervir negativamente no diagnóstico do consulente. Por isso que eu gravei este videozinho e publiquei ontem lá no meu Instagram, mencionando a diferença do trabalho de consulta e o trabalho de um consultório de um psiquiatra, de um psicólogo ou mesmo um psicanalista. São naturezas e objetivos distintos de atendimento. O objetivo da consulta nunca vai ser o aprofundamento de uma análise e de um diagnóstico clínico. Isso é de competência de um profissional especializado na área. E o profissional especializado na área, leia-se, psicólogo, psiquiatra, psicanalista, terapeuta, e assim sucessivamente. O objetivo da consulta não é aprofundar diagnóstico, o objetivo da consulta é avaliar a necessidade de um tratamento espiritual. O tratamento espiritual na casa espírita consiste em quê? Desobsessão, água fluidificada, passes, reuniões públicas, leitura das obras espíritas, da codificação, evangelho no lar, reuniões públicas. Este é o tratamento que uma casa espírita bem orientada realiza. E é esta a finalidade da consulta na casa espírita. Identificar se o consulente necessita deste tratamento especializado que só a casa espírita pode proporcionar. Ou seja, é possível que o consulente precise deste tratamento da casa espírita concomitantemente com um tratamento especializado de um profissional? É. Um tratamento não exclui o outro tratamento. Ou seja, pode existir a necessidade de um tratamento espiritual, além do tratamento material. E o tratamento material se dará através de profissionais da área de saúde, que não é da nossa competência enquanto casa espírita ministrar. Vocês estão entendendo o que a gente está colocando? Então, consulta jamais é para você saber a história da vida do consulente. Consulta é para você entender por que ele está ali, para que ele está ali, qual o quadro espiritual do consulente, se há necessidade do tratamento espiritual. É para isso que existe a consulta. Então, eu posso fazer uma consulta de 10 minutos, eu posso fazer uma consulta até de menos de 10 minutos, de 15 minutos. Não dá para uma fila de 20 pessoas, 1 hora ou 1h30, 2 horas de consulta, eu passar meia hora, 40 minutos apenas com um consulente. Afinal de contas, eu não estou aprofundando a história da vida dele, porque não é possível num atendimento de 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, eu conhecer totalmente a história do ser humano. Não é para isso que a consulta existe na casa espírita. Existe um fator em comum
que normalmente as pessoas que chegam na casa espírita, ou elas chegam movidas pela dor, ou chegam movidas pela curiosidade. Normalmente é pela dor. Ora, se normalmente as pessoas que chegam na casa espírita são movidas pela dor, eu preciso estudar como médium os mecanismos da dor, para melhor subsidiar a entidade que me utilizará no trabalho de consulta, tá certo? No nosso país, nós temos um montante de mais de 18 milhões de pessoas diagnosticadas com transtorno da ansiedade generalizada. Isso equivale a quase 10% da população brasileira que convive com esse tipo de transtorno. Isso são dados antes da pandemia. No mundo, nós temos mais de 260 milhões de pessoas com transtornos mentais. O psiquiatra Augusto Cury nos fala que para cada 2 pessoas, uma tem um transtorno mental em escala mundial. Então, nós temos que estudar, nós, inclusive espíritas, temos que estudar os mecanismos da dor, os mecanismos do sofrimento, o que isso causa no ser humano, como superar a dor, como superar os traumas, o que as dores podem gerar como consequência no ser humano, o que é um processo autoobsessivo, a ansiedade, ela é útil até em que ponto? Ora, a ansiedade ela é um sentimento útil para a preservação da vida. Ela é tida como um sinal de alerta que possibilita ao indivíduo ter maior atenção sobre um perigo iminente que possa colocar em risco a vida dele. É para isso que existe a ansiedade, o sentimento da ansiedade. Então, normalmente, a ansiedade, ela nos prepara para enfrentar um perigo iminente. Então, é um mecanismo absolutamente necessário de sobrevivência. Nós já falamos numa live anterior para vocês que existem 5 emoções básicas que são o medo, a raiva, a tristeza, a alegria e o afeto. Então, nessas 5 emoções básicas, elas se transmutam, se desdobram em outras emoções. Todas essas emoções são necessárias para a nossa sobrevivência. Então, se nós nos sentimos ameaçados por um perigo externo, ou nós enfrentamos o perigo, ou nós fugimos do perigo. Isso é um mecanismo de defesa. E esse mecanismo de defesa geralmente é desencadeado ou pelo medo ou pela raiva, que é uma emoção básica, tá certo? Então, a emoção, ela está atrelada ao corpo físico. Já o sentimento é a leitura racional da emoção. Enquanto nós estamos na emoção inconsciente, nós não temos A muita câmera é consciência esse quadradinho aqui, né? não é? Oi, Conceição, tá ligado o seu microfone, viu? Se puder me ligar, tá certo? Enquanto a gente está vinculado à questão da emoção, a gente não está com a consciência dessa emoção, não é? Mas quando a gente tem, por exemplo, uma raiva súbita, quando a gente tem uma contrariedade súbita, e essa emoção nos domina, aí você para e reflete, eu quero continuar com essa emoção me dominando? Eu quero que essa emoção me controle? Ou eu devo controlar essa emoção? Eu quero que esse medo me controle, me domine completamente? Ou eu devo dominar essa emoção do medo? Vejo que tudo isso é muito interessante. E aí, Não estou conseguindo. O microfone, tá? Quando a gente controla essa emoção, essa emoção de uma forma que eu vou dominar a sensação do medo, a emoção do medo. Eu não vou permitir que o medo me domine. Se o medo é necessário, como um mecanismo de sobrevivência, eu não devo permitir que o medo me domine ao ponto de eu ser manipulada pelo próprio medo.
Imaginem vocês que a emoção ela deveria ser comparada igual a um avião. Não é o piloto que pilota o avião? Não é assim, pessoal? O piloto pilota o avião. É o avião que pilota o piloto? Não. É o piloto que pilota o avião. Então, quando eu deixo que a emoção me domine, o que acontece? É o mesmo raciocínio. A nave, é o avião que está me pilotando. Quando eu deveria pilotar o avião. Eu deveria comandar a minha emoção. É a mesma reflexão, o mesmo raciocínio. Como nós não somos treinados, capacitados no gerenciamento dessas emoções de dor, de sofrimento, de angústia, de aflição, normalmente esse estado de sofrimento nos domina a alma. Essa semana, eu escutei um depoimento de uma pessoa que me tocou profundamente. Ela me disse assim: Carla, eu estou profundamente depressivo. Uma pessoa que frequenta o nosso centro. Estou profundamente depressiva, a vontade que eu tenho de morrer. Eu não vejo mais sentido para nada, eu não vejo mais sentido para lutar para nada. Estou cansada de tudo. Veja, me ajude, pelo amor de Deus. Certo? Então, essa pessoa chegou no limite da suportabilidade dela. Quando uma pessoa chega no limite da suportabilidade, é porque ela está exaurida. Ela está completamente fragilizada. É como se ela achasse que ela não consegue suportar o fardo que ela carrega. E aí a gente tem que lembrar que nós não carregamos um fardo maior do que a nossa capacidade. Existem algumas técnicas que o psiquiatra Marco Abud nos recomenda que nós poderemos incorporar à nossa vida para administrar melhor nossos níveis de ansiedade, nossos níveis de depressão, de nossas angústias, que eu vou mencionar para vocês aqui. A primeira técnica se chama aceitação dos pensamentos e preocupação. Aceitação. É você conseguir lidar com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, observando esses pensamentos e sentimentos. Veja, muitos de nós não conseguimos. A gente se culpabiliza, a gente se condena, a gente se maltrata, a gente não aceita os sentimentos que a gente tem, as emoções que a gente tem, a gente se condena, se culpabiliza. Então, enquanto eu estiver nesse estado mental de culpabilização, de autocondenação, de cobrança, eu não conseguirei sair dessa etapa desse ciclo vicioso doentio mental. Então, a primeira técnica para nós nos libertarmos dos estados mentais doentios e negativos é: aceite os seus pensamentos, sua preocupação, observando-os. Então, por exemplo, se eu estou afirmando minha vida não tem sentido, eu não estou aguentando, eu não estou suportando, eu não vejo mais graça na minha vida, tenho vontade de morrer, tenho vontade de acabar com a minha vida, com a dor que eu estou sentindo. Você não está pensando isso? Está. Anote todas essas ideias no papel. Anotou? Anotou, não foi? Agora que você anotou, você vai refletir sobre cada ideia dessa. Vai observar essas ideias. Minha vida não tem sentido, eu não estou suportando, eu não estou aguentando, quero acabar com a minha vida. Você vai refletir sobre cada ideia dessa. Tem sentido isso que você colocou no papel? Não, não tem sentido, mas é o que eu estou sentindo. E aí vem outra coisa que é muito importante a gente mencionar aqui.
O sentimento em si nem é certo nem é errado. É o sentimento. O fato de você estar sentindo angústia não quer dizer que você está certo nem errado. Você está sentindo angústia. É o que você está sentindo. Você está sentindo angústia. É a sua condição agora, atual. Você está sentindo aflição? Estou sentindo aflição. Então, qual é o sentimento que você está sentindo agora? Aflição. Por quê? Por isso, isso, isso e isso. Quando você começa a fazer esta leitura racional, você está aceitando os sentimentos que você está sentindo. E você está começando a observar esses sentimentos. Então, a primeira técnica que ele nos recomenda, veja, isso é uma técnica que um psiquiatra da USP nos recomenda. Eu fiz o curso com ele. Ele nos recomenda, aceite seus pensamentos e sua preocupação. Consiga lidar com seus pensamentos e sentimentos, observando-os. Não adianta eu negar. Não adianta eu negar que eu estou em desespero. Não adianta eu negar que eu estou em angústia. Não adianta eu negar que eu estou em aflição. Não adianta eu negar que eu estou em dor. Eu estou sentindo tudo isso. Então, aceite. Observe tudo isso que você está sentindo. Primeira etapa, concluiu, concluiu. Vamos para a segunda agora. Qual é a segunda? Faça as pazes com a incerteza, com a indefinição. Deixe que esses pensamentos e sentimentos se soltem. Não prenda esses sentimentos dentro de você. Deixe que eles fluam. Solte esses pensamentos. Não se apegue a eles. Quando é que a gente se apega aos sentimentos que a gente tem? Quando a gente fica ruminando. O que é ruminar um sentimento? Eu estou martelando, martelando, pensando, 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 pensando. Ou seja, eu não consigo enxergar uma luz no fundo do túnel. Marco Abudi nos diz que a gente não deveria gastar, veja que recomendação ele nos diz. Nós não deveríamos passar mais do que meia hora por dia refletindo sobre nossos problemas. Por que isso? Porque quando a gente passa o dia inteiro refletindo sobre os problemas, isso nada mais é do que fixação mental, ruminação, pensamento cíclico. E esse pensamento cíclico vai cada vez mais se intensificando na sua mente à medida que você está mentalizando, mentalizando, mentalizando ele. Se eu reservo meia hora do meu dia para refletir sobre os meus problemas, eu já entendi que devo administrar o meu tempo durante o dia. O meu tempo durante o dia não deve ser desperdiçado. E eu desperdiço o meu tempo quando eu fico ruminando o dia inteiro sobre os problemas. Problemas que muitas vezes não dependem de mim a solução deles, tá certo? Então, essa segunda técnica que ele nos recomenda é faça as pazes com a incerteza, com a indefinição. Solte esses pensamentos, solte esses sentimentos, redirecione sua atenção. Porque meu foco estava voltado para o problema, enquanto eu estou focalizada no problema, não enxergo um palmo além do problema. É quando uma pessoa que só enxerga a doença não consegue enxergar a cura da doença. Então, eu preciso redirecionar o meu foco. E como é que eu redireciono esse foco? Quando eu mudo a direção do foco. Ao invés de centralizar a minha atenção para os problemas, eu já identifiquei a existência do problema, eu já identifiquei os sentimentos decorrentes desses problemas em mim. Agora eu vou redirecionar os meus pensamentos. Eu vou externalizar minha preocupação, vou expressar, vou escrever, fazer anotações e vou tentar encontrar as possíveis soluções num processo absolutamente racional.
que é o que comumente não acontece quando alguém está afetado sobre algum problema. Você não consegue racionalizar o seu próprio problema, porque você está na esfera da emoção. Quem está na esfera da emoção não consegue fazer a leitura racional do próprio problema. Então, quando você escreve, quando você expressa, quando você faz anotações, isso já é um exercício de externalizar a preocupação, de racionalizar essa preocupação. E você vai ver que muitas das vezes nós intensificamos as nossas dores, muito além do necessário. Transformamos uma gota d'água numa tempestade, porque nossa visão de mundo ela é absurdamente distorcida, porque nós não fomos treinados para enfrentar os processos de dor, os processos de perda, os processos existenciais, as angústias. Tá certo? Então, se alguma coisa me abala profundamente no dia de hoje, eu vou pensar da seguinte forma: vale a pena eu dormir desestruturada emocionalmente? Vale a pena eu passar 24 horas do dia mentalizando esse problema? Não. Eu aceito o meu abalo emocional. Eu aceito que eu me abalei diante desse problema externo que me afetou. Eu aceito que isso me desestruturou momentaneamente, mas eu não quero levá-lo comigo para a cama. Eu não quero que ele me acompanhe o dia inteiro. Eu não quero que as consequências desse estímulo negativo me desestruture até eu adormecer. Porque se isso acontecer, eu não vou conseguir dormir. Eu não vou conseguir conciliar o sono. E eu vou passar horas e horas e horas, talvez dias, desestruturada emocionalmente. Isso é um processo de racionalização dos problemas. Ou seja, me permito meia hora de reflexão sobre o problema, estabeleço um limite. Este problema não vai me dominar. Este problema não vai exercer o controle sobre mim. Sou eu que exerço o controle sobre ele. Eu estabeleço os limites do quanto ele pode ou não me afetar. Pessoal, isso é um poder muito grande. E esse poder se chama autogerenciamento. Nesse autogerenciamento, eu delimito até onde as coisas podem me afetar ou não. As coisas me afetam, mas não têm a durabilidade da afetação que poderiam ter. Porque agora estou treinando a minha mente para que me fortaleça emocionalmente na superação das afetações emocionais do mundo externo. Então, veja que nós temos esse poder de delimitação. E a quarta técnica que ele nos fala é a técnica do auto-perdão. Elimine o excesso da autocrítica. Elimine o receio de não poder errar. Elimine essa autocobrança excessiva. Deixe de ser carrasco de si próprio. Deixe de vivenciar um traço de personalidade que se chama perfeccionismo. O perfeccionismo nos maltrata muito. Uma pessoa perfeccionista é aquela pessoa que não se permite errar. É aquela pessoa que tem um alto índice de exigência em relação a si próprio, ao ponto de se colocar numa supremacia que ela não alcançou. Pior é isso, tá certo? Ou seja, é uma distorção mental muito grande. Você supõe que você está no estágio evolutivo que você não está. Então, o perfeccionista, com tanto medo de errar, muitas vezes deixa de passar pelas experiências que são absolutamente necessárias na sua vida.
O que não quer dizer que não sejamos prudentes, que não tenhamos precauções, não sejamos previdentes. Tudo isso é recomendado. Agora, deixar de viver, deixar de realizar o que nos é de competência, não. Então, o auto-perdão, a eliminação do excesso da autocrítica é absolutamente necessária, porque muitas das nossas aflições são decorrentes do processo da autoculpabilização. A autoculpabilização, da autocrítica, da autocondenação, do autojulgamento, da autocobrança, autopunição. Isso é o que se chama, na nomenclatura espírita, autoobsessão, certo? Então, chega de tanto sofrimento. Eu tenho que aprender a me libertar do sofrimento e não gerar mais sofrimento para mim. Então, eu não tenho que estar me autoculpabilizando, me autopunindo, me autorrecriminando, me autojulgando, me autocondenando. Não, eu tenho que aceitar meus limites, que não são poucos. Diga-se de passagem, nós somos seres limitados, longe do ideal da perfeição, longe. Uma distância incomensurável, que não será possível em uma ou várias encarnações nós atingirmos ainda a perfectibilidade que nós desejaríamos. Então, nós cometemos muitos erros. E cometemos muitos erros todos os dias, infelizmente. Ai de nós, se não fosse o nosso guia espiritual, se não fossem nossas companhias espirituais, ai de nós, os nossos mentores espirituais, nossos familiares, amigos espirituais. Certo? Então, na faixa evolutiva, somos crianças espirituais. Então, cuidar com as nossas verdades quando nós estamos na casa espírita, pregando uma moralidade que nós não conseguimos exemplificar. Então, seria melhor que nós estivéssemos embasados completamente na ciência, no conhecimento do Pentateuco kardeciano. E aí, quando nós começamos a nos treinar no autocontrole, no autoconhecimento, nós vamos descobrir que existem benefícios desse autoconhecimento. Vou citar alguns para vocês. Apenas 8 benefícios que nós vamos citar agora, tá bom? Primeiro, fazer escolhas conscientes. Quando é que eu posso fazer escolhas conscientes? Quando eu tenho consciência do que devo e do que não devo, do que convém, do que não convém. Para isso, eu tenho que ter o quê? Consciência. E só se adquire consciência com maturidade espiritual, maturidade emocional. Muitos de nós estamos ainda agindo na inconsciência comportamental. Não temos consciência dos erros que nós praticamos. Isso é a grande verdade. Inclusive nós, que somos espíritas, que na nossa falência moral, prestamos muitas vezes um desserviço à doutrina espírita, na casa espírita, pela nossa má conduta, pela nosso mau exemplo dentro da casa espírita, tá certo? Então, fazer escolhas conscientes implica em quê? Consciência, compreensão, maturidade, estudo, observação, discernimento, prudência, sabedoria. Não se conquista sabedoria sem conhecimento, sem estudo, sem análise, sem observação, sem aprendizado que a própria vida oferece, não é? Não é só aprendizado teórico, não, dos livros, é a experiência prática da própria vida. O segundo benefício do autoconhecimento seria o aumento da autoestima. Então, chega de você se considerar vítima do destino. Você não é vítima coisa nenhuma do destino. Você não é vítima da fatalidade. Você não é vítima de Deus, você não é vítima do mundo, você não é vítima do outro. Você está construindo todos os dias. Você faz suas escolhas. Você escolheu entrar em relacionamentos absurdamente indesejáveis. Foi escolha sua. Você permaneceu nesses relacionamentos, escolha sua.
Tornou-se vítima abusiva? Escolha sua. Saia de um relacionamento desse. Então, aumento da autoestima significa o quê? Eu agora vou desenvolver minha potencialidade, minhas energias espirituais. Eu vou agora aprender a redirecionar meu poder mental. Eu agora vou desenvolver o meu livre-arbítrio. Não sou vítima do destino, não sou vítima do mundo, não sou vítima do outro. Se existe alguma vítima, sou eu mesma de mim própria, das minhas más escolhas, por falta de maturidade espiritual, tá certo? Então, o aumento da autoestima é decorrente do quê? Do autoconhecimento. O terceiro benefício é reconhecer o que nos prejudica. Quando eu reconheço o que me prejudica, eu deixo de ser prejudicada. Por exemplo, se eu sei que tomar refrigerante em excesso me prejudica, eu deixo de tomar refrigerante em excesso. Se eu sei que maus hábitos me prejudicam, eu evito esses maus hábitos. Se eu sei que falar da vida alheia me traz prejuízos espirituais e morais, eu deixo de falar da vida alheia. E assim sucessivamente. Para isso, eu tenho que ter o quê? Consciência. Consciência quanto a quê? Escolhas conscientes, tá certo? Então, nós reconhecemos o que nos prejudica. Com isso, vem o quarto benefício, que se chama desenvolvimento pessoal. O desenvolvimento pessoal se dá à medida que nós adquirimos mais estudo, mais conhecimento, mais informações qualitativas, maior discernimento, maior compreensão, melhora comportamental, maior capacidade de discernimento na utilização do livre-arbítrio. Começamos a fazer melhor uso das nossas energias espirituais a nosso benefício e a benefício alheio. Ou seja, nós começamos a entender aquelas palavras poderosas do Cristo: brilhe a vossa luz. Brilhe a vossa luz. Porque nós temos poder que nós não usamos ainda, não é? Então, o quinto benefício que nós poderemos aferir é aprender a lidar com as nossas frustrações. Quando nós aprendemos a lidar com as frustrações, nós sabemos que para cada frustração existe um aprendizado equivalente. Para cada perda na vida existe um ganho. Um ganho de experiência, um ganho de maturidade, um ganho de aprendizado. Então, aquilo que me gerou dor, aquilo que me gerou perda, aquilo que me gerou frustração, me trouxe acréscimos, me trouxe que, no mínimo, aprendizado e experiência. Segurança nas decisões me torna uma pessoa mais fortalecida, uma pessoa com maior discernimento nas escolhas, uma pessoa com maior experiência na vida, uma pessoa com mais critério nas próprias escolhas, com mais maturidade. E, obviamente, essa segurança, essa autossegurança vai gerar o quê também? Maior confiança. Porque não existe confiança sobre si mesma quando não tenho segurança nas minhas decisões. Uma pessoa que é confiável é aquela pessoa que tem palavra, autoridade, exemplo, idoneidade, caráter, moralidade, certo? Então, é aquela pessoa que não se contradiz entre o que fala, o que pensa, o que sente e como age. Ou seja, ela prima pelo equilíbrio. Ela prima pelo equilíbrio do que pensa, do que sente, do que fala e do como age. Então, nesse equilíbrio da sua proposta, do seu propósito de vida, ela está sempre trilhando um caminho evolutivo,
de conhecimentos, de aprendizados, de generosidade, de bondade, de compartilhamento, de se tornar uma pessoa mais humilde, de se tornar uma pessoa mais amorosa, uma pessoa mais terna, uma pessoa mais confiável, uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais leal ao outro, uma pessoa mais idônea. Então, ela vai alicerçando a base da confiança dela. Ao alicerçar a base da confiança dela, ela vai se tornando uma pessoa mais segura, mais confiante e, consequentemente, a autoestima dela vai elevando-se. Por quê? Porque a autoimagem dela está sendo consolidada positivamente, o autoconceito dela está se elevando positivamente, ela não está preocupada sobre o que os outros pensam sobre ela, porque ela tem uma autoimagem firmada e formada, tá certo? Ela sabe quem ela é. Ora, se eu sei quem eu sou, o que você acha de mim pode não me afetar. Eu já sei quem eu sou. É a mesma coisa, viu, Geraldo? Há uns 3 anos atrás, eu cheguei para um chefe meu, um secretário de Estado, e disse para ele assim: o que você pensa de mim não me afeta, porque eu sei o profissional que eu sou, a estrada profissional que eu percorri no Estado. Minha trajetória profissional, eu sei porque eu construí. Se você me considera uma pessoa competente ou não, não vai me abalar, porque eu sei da minha competência. Veja, mas eu disse isso olhando nos olhos de um secretário de Estado, que tinha um perfil de assediador. Você está entendendo? Então, você, para poder ter essa coragem de enfrentar alguém assim, você tem que ter firmeza dentro de si. E para você ter a firmeza, você tem que ter clareza de quem você é. Quando você tem sua autoimagem, seu autoconceito firmado, a opinião do outro é do outro. Não lhe afeta mais, não lhe abala mais. Você não sente mais nenhuma necessidade de comprovar nem quem você é, nem quem você deixa de ser, nem o que você faz, o que você deixa de fazer. Porque você sabe quem você é. Quando você tem esta base alicerçada, quer dizer que você atingiu um patamar de autoconfiança e autossegurança e autoaceitação, certo? Então, assim, eu convido vocês, eu sei que o horário já está chegado, né, Geraldo? Eu convido vocês a se inscreverem no nosso canal no YouTube, Carla Júlia Marcelino, com K. Nós temos mais de 90 vídeos, 5 cursos online gratuitos para vocês, tá certo? É só vocês se inscreverem lá. Tem mais de 90 vídeos à disposição de vocês, entre palestras espíritas, palestras na área sentimental, em diversas áreas, à disposição de vocês. Geraldo, se possível, eu gostaria que vocês pudessem tirar um print. Pode ser? E aí, rapaz, Carla, é mais fácil o Fernando fazer isso, né? Fernando, você pode, se puder tirar, vocês podem ligar a máquina, a máquina de vocês, para a gente poder tirar foto. Porque muita gente aí não apareceu, não é? Pessoal, isso aí é importante, viu, pessoal? Para a gente divulgar o trabalho espírita, tá certo? Liguem, por favor, a câmera de vocês, para a gente poder divulgar que houve essa palestra online pelo Manuel Quintão e a gente poder divulgar isso nas redes sociais. Tem várias pessoas aí que não ligaram ainda, olha, são mais de 24 pessoas assistindo a nossa palestra. Por favor, liguem, quem puder ligar, tá certo?
E eu quero agradecer muito a paciência de vocês. Olhe, recebam o meu abraço. Deus abençoe vocês infinitamente, tá certo? Se sintam pessoas grandiosas. Brilhe a vossa luz cada vez mais. Nada de baixa autoestima, de tristeza, de angústia, de aflição. Tudo passa nessa vida. Tudo vai passar. Lembrem-se disso. Não tem nenhum sofrimento que seja eterno, tá certo? Recebam o meu abraço, recebam o meu beijo. Muito obrigada. Vocês me ajudaram no dia de hoje a transformar meu dia mais feliz. Eu quero muito agradecer a vocês pela paciência que tiverem nos escutar. Alguém mais pode ligar a câmera aí para a gente poder tirar foto? É a Beatriz e Fernanda que a gente pode tirar foto agora? Tá certo? Arnaldo, obrigada. Conceição, Geraldo. Quer fazer a prece, Geraldo? Depois a gente tira a foto. Pode ser. Pronto. Eu vou convidar uma amiga para fazer a prece final, tá certo? Nádia, por favor, você pode fazer a prece final? Cadê? Não está. Simone, você faz? Também não está. Faz, Leonor. Leonor vai fazer a prece final. Gente, boa noite. Simone, vai. Simone? Oi, olá, boa noite. Pronto. Faça a prece final. Peço a todos que mantenham a mesma sintonia, que pensemos em Deus neste momento. Pai amado, obrigada, Senhor, por mais essa noite, por mais esses ensinamentos, Pai. Que possamos, Jesus, acalmar nossos corações. Pedimos, Pai, o teu conforto, o teu amor para os nossos irmãos em sofrimento. Passo a palavra para o nosso irmão Geraldo, para finalizar mais uma noite de hoje. E assim, Mestre Jesus, na tua santa paz, com a tua permissão, com a permissão dos nossos benfeitores espirituais, pedimos para dar por termo mais um trabalho de palestra na noite de hoje. Que assim seja. Que Deus abençoe a todos. Pronto, Carla. Estamos à disposição. E aí, podem ligar a câmera agora? Tem pouca gente com a câmera ligada aqui. Era bom ter mais gente. O pessoal tem mais de 23 pessoas aí.